Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida. Livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 20 a 22, nos diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bom, estamos diante deste texto que relata a vida de um homem justo e íntegro diante de Deus. Jó era um dos homens não, ele era o homem mais rico de todos naquele tempo. Jó, quando eu vejo ali Jó e seus bens, e quando a Bíblia relata isso, é como se a gente olhasse aí para um Bill Gates. Me vem à mente agora o Bill Gates, que já foi classificado, né, como um dos homens mais ricos do mundo. E Jó, ele se encaixa dentro desse perfil, naquela época, de tantos bens que ele tinha e de tão próspero que ele era. Porém, Jó, ele passa por provações. Deus permite que o Satanás toque na vida dele, nos seus bens, em tudo que ele tinha, nos filhos, e Jó perde tudo. Jó perde os seus bois, o gado, todos os animais que ele tinha. Ele perde os seus servos, ele tinha tantas pessoas que trabalhavam para ele, e ele vai perdendo tudo. Perde também a sua saúde, porque são dois momentos. Um momento ele perde os filhos, os servos e todos os seus animais, as suas instalações que são queimadas. E depois Jó, no segundo momento, ele perde a sua saúde numa ferida, numa úlcera brava, que ele tem que arrancar as suas feridas com cacos de telha. E ele ainda perde o apoio da sua esposa, que chega e fala: Tu ainda adoras esse Deus? Abandona ele, e morre. E Jó vai falar para aquela mulher que ela era uma louca, ela não sabia o que falava, porque a gente aceita tudo, menos o mal na nossa vida. O fato é que eu quero entrar em alguns pontos. O primeiro ponto é que o pecado entrou no mundo, e com ele, essa natureza pecaminosa que temos, ela vai trazer uma série de malefícios. E dentre eles nós temos os problemas de saúde, dentre eles nós temos as catástrofes, o mundo abalado. Nós temos várias sequelas oriundas de uma atitude de desobediência do homem para com Deus. O primeiro ponto é esse. Mesmo sendo justo, mesmo sendo íntegro, Jó era pecador. Assim como todos nós somos, a partir da queda do homem ali no Éden, nós todos somos pecadores. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto mas crente, cristão, ou melhor dizendo, crentes e cristãos, ou são sinônimos, na verdade, também adoece? Cristãos padecem de mal? Sim, a resposta é sim. Cristãos adoecem, e cristãos não só adoecem, como também morrem.
O fato é esse, irmãos. O pecado entrou no mundo, entrou a doença no mundo, entrou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós não estamos isentos das doenças que estão no mundo. Se nós fizermos uma pesquisa, eu li a respeito, que o percentual de evangélicos que tem, falando aqui especificamente dos evangélicos, mas nós temos, porque eles atribuem, né, o evangélico ao protestantismo, mas nós temos ali também os católicos, nós temos tantas outras vertentes religiosas que estão ali nos hospitais adoentadas. O percentual que tem ali no hospital, nas principais redes de hospital, é o mesmo percentual que tem no Brasil e no mundo. Se nós pegarmos as catástrofes que nós já ouvimos falar, nós vamos ver que ali existem, ou melhor dizendo, existiram percentuais de crentes, de evangélicos, de cristãos ali no meio. Por exemplo, a catástrofe da Vale que nós tivemos lá em Brumadinho. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que ali havia um percentual de cristãos ali que não estão isentos. Então aqui nós vemos o caso de Jó, que perdeu tudo, que foi acometido de um mal, de uma doença, pela permissão de Deus. Porque Deus, ele é soberano na sua vontade. Ele é soberano nos seus decretos. Nós temos que entender isso enquanto cristãos, meus amados e amadas. Se nós olharmos ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos, vamos lá, né? Vamos tentar lembrar alguns casos. Isaac foi acometido de uma cegueira ali na sua velhice, a ponto dele não conseguir identificar quem era Jacó e quem era Esaú. Nós vamos ver o profeta Eliseu, que a Bíblia diz que ele foi acometido de uma doença que o levou à morte. O profeta Eliseu, que teve a porção dobrada no espírito de Elias. Se nós pegarmos as cartas de Paulo e olharmos os detalhes, nós vamos ver Paulo citando tantas doenças. A carta a Timóteo, que ele instrui Timóteo, dá ali para ele uma receita, parece uma receita caseira, pelos problemas estomacais que ele tinha. Nós vamos ver Epafrodito, nós vamos ver outros casos. O próprio Paulo, né, ele foi acometido de uma doença que ele chama de um espinho na carne, que Deus não o curou. Nós vamos ver tudo isso. E ao longo da história a gente vê homens de Deus. Quando a gente lê ali o livro Heróis da Fé, a gente vê homens de Deus que foram levantados, que eram missionários, que foram para regiões, foram acometidos de doença como a malária, doença de Chagas, por causa do ministério. Essas pessoas vieram a óbito, estavam ali à frente de uma evangelização e foram acometidos de doença e vieram morrer. Eu tô ressaltando aqui as doenças que eles tiveram, e muitos deles não tiveram uma cura. Voltemos para o caso de Jó. O caso de Jó, ele é curado das suas feridas, da sua úlcera, e ele tem restituído ali por Deus, né, o dobro, se não me falha a memória, o dobro que ele tinha. Deus restituiu tudo para ele. Mas há casos que a resposta é não. Há casos que a resposta é o não de Deus para a sua circunstância. Mas nós temos também a chance, pela graça e misericórdia de Deus, de obter o sim. Mas Deus, ele é soberano nas coisas. A gente olha e fala assim: meu Deus, mas por que naquela catástrofe de Brumadinho os cristãos não foram poupados?
Por que que a gente vê tantas pessoas boas morrendo? Já parou para pensar? Eu já ouvi comentários assim, mas tem tanta gente ruim no mundo e fulano de tal morreu, acometido de uma doença. Meus amados, por mais que nós gostemos, por mais que nós amemos tantas pessoas, por mais que nós as vemos como pessoas boas, ainda assim são pecadoras, e o pecado, o salário dele é a morte. E o pecado entrou no mundo e nós todos, inclusive eu que vos falo, estamos suscetíveis a sermos acometidos de doenças e sermos levados à morte por causa dela. Mas Deus pode curar. Sim, é claro, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer milagres, porque Deus é imutável, Ele continua fazendo milagres ainda nos dias de hoje. Então que fiquemos com essa reflexão hoje. O exemplo de Jó, que era justo e íntegro, ele foi acometido de um mal tão terrível, mas Deus o curou. Nós vamos ver tantas circunstâncias de homens que tinham doenças e Deus os curou. Mas é importante que nós olhemos. Essa mensagem não é para desanimá-lo. Talvez você esteja passando por um mal. Não, quando nós temos alguma doença, nós temos que orar. Deus nos instrui a isso, nos ensina a fazermos isso. Mas é só para deixar claro que nós reflitamos que muitas vezes nós podemos receber um não de Deus. Nós podemos receber um não de Deus, mas a nossa fé ela é provada. Cabe a nós perseverarmos na fé. Né? Jó, ele foi perseverante. Jó, ele mesmo ali no meio da doença, ele debruça, ele se prostra, ele coloca o seu rosto no pó e ele adora a Deus. Adora a Deus. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a face de Deus o tempo todo, seja para qualquer situação. Mas nós temos que ter esse sentimento de que Deus ele é soberano e que mesmo que Ele não nos cure de uma doença, mesmo que Ele não nos livre de algum tipo de mal, nós temos que ter a certeza de que Ele é Ele que está conduzindo a nossa vida. Não é assim que o salmista ora? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então, mesmo que nós passemos o vale da sombra da morte, um lugar terrível, um momento difícil, um momento delicado, um momento muito cruel, nós temos que confiar em Deus e prosseguir adiante. Então, que Deus possa abençoar a nossa vida nesse dia de hoje, que o curso da nossa história esteja nas mãos do Senhor, que nós confiemos nele. Senhor, abençoe cada um que ouve essa mensagem. Abençoe, ó Pai, a mim e a todos que ouvem, aos familiares dessas pessoas que estão ouvindo, cada um deles, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor recaia sobre cada um deles, no nome de Jesus. Ó Pai, muitos talvez que estejam ouvindo essa mensagem, talvez estejam passando por um momento delicado na sua saúde, um momento delicado, ó Pai, na sua vida financeira, ou qualquer que seja a circunstância. Que o Senhor possa alcançá-lo, ó Pai, com graça, poder, misericórdia, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com pessoas, com amigos, familiares, colegas de trabalho, qualquer pessoa, para que essa mensagem alcance, talvez alguém esteja passando por momentos difíceis, mas que ela nunca abandone a fé. Mesmo passando por provações, como Jó passou, que ela nunca venha a abandonar a fé em Cristo Jesus.
Então compartilha, se inscreva no canal, curta e ative aí as notificações no nome de Jesus.